1.87 Guild Wars Capítulo 259 Tempo de moagem 2 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Nome: Voidfoder, monstro de rank privado nível 34 HP, 15.000. Infelizmente para esta pobre criatura, era apenas um monstro de rank privado. Como poderia resistir a Draco com seu escasso HP e defesa? Antes que pudesse gritar por socorro, foi cortado ao meio com facilidade. Draco obteve uma experiência insignificante de 4% por matar esse monstro. Embora parecesse uma quantia pequena para ele, esse monstro deveria ser controlado por uma equipe de elites de no mínimo 4 homens. Então, idealmente, seria dividido em 1% cada. Naturalmente, a moagem era uma questão de quantidade em vez de qualidade, mas felizmente esta zona de campo atualmente oferecia a ambos em abundância. Depois de massacrar esse pobre monstro do vazio, Draco, junto com Clarente, correu mais fundo. Apesar do forte miasma de energia de destruição ao redor, ele podia ver através dele como se fosse um dia ensolarado. Quanto aos monstros do vazio, eles não seriam capazes de reivindicar o mesmo. Eles mal conseguiram permanecer neste reino até chegar a hora do início do evento. Assim como o dragão de metal teve que esperar até a contagem regressiva do cronômetro antes de estar livre para causar estragos, os monstros do vazio foram igualmente obrigados a deixar sua localização. Claro, o motivo da tradição do jogo era que eles estavam acumulando números para um ataque cirúrgico. Seja qual for o caso, isso significava uma merda para Draco. Ele e Clarente eram como lobos que tropeçaram em um rebanho de ovelhas ao abater qualquer coisa à sua frente. Quando Draco encontrou um grupo de 5 monstros do vazio, ele os enfrentou sem hesitação. Habilidade de espada 56, corte miríade. Ele balançou Dragorugil e Fragarashi uma velocidade que deixou para trás imagens residuais. Era como se raios de luz de espadas surgissem ao seu redor, aparecendo e desaparecendo tão rápido que era como se alguém estivesse assistindo a um vídeo avançado rapidamente. Draco saltou graciosamente e pousou na cabeça do líder desta matilha, o monstro do vazio. Nome: Monstro do Vazio, monstro de classificação de especialista nível 39 HP, 150.000. Ele tinha o HP de um monstro Captain Rank, então ele não poderia despachá-lo com um golpe como os outros. Como tal, Draco levantou a perna direita e canalizou sua magia subjetiva. Era impossível para o sujeito usar feitiços dos elementos do pináculo confiando apenas em sua força de vontade para a teoria de causa e efeito. Então ele usou diretamente tanto seu controle quanto seu estado de ser para lidar com a coleta de recursos. Ele imbuiu sua perna direita com uma intensa força gravitacional, fazendo-a pesar mais de 50 toneladas. Então, ele derrubou a cabeça do monstro do vazio em que estava. A cabeça do monstro foi esmagada contra a terra e ele perdeu 20.000 HP apenas com esse ataque. Deve-se notar que este era um monstro do vazio, não um forragem do vazio. Reduzir tanto HP com apenas uma pisada casual imbuída de peso extremo foi realmente impressionante. Felizmente, seu sete de Dragorugil estava imbuído de éter, caso contrário ele ficaria feliz se sua pisada causasse até 20 de dano. Mas Draco terminou? Longe disso. Com um leve sorriso, ele levantou a perna e bateu repetidamente na cabeça do pobre monstro do vazio. Pise. 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 Menos 20.000. Menos 20.000. Menos 20.000. Draco teve que parar quando o monstro do vazio estava com 50.000 HP restantes porque ele finalmente montou uma defesa verdadeira. Ele explodiu com sua energia abissal, a qual Draco era imune graças à chave do abismo. No entanto, isso não incluía suas armas e armaduras, e ele não queria que perdessem durabilidade desnecessariamente. Quanto ao porquê não, o motivo já havia sido abordado. Não só isso, explodir com sua aura tinha uma força própria. Foi como se um carro explodisse. Embora houvesse o aspecto do fogo, havia também onda de choque que empurrava qualquer coisa próxima, fazendo-a voar. Como Draco não gostou da ideia de ser surpreendido, ele decidiu resistir. Depois de subestimar o sujeito e deixá-lo quase morrer, esse monstro do vazio tornou-se muito mais cauteloso. No entanto, havia uma grande fraqueza dos monstros do vazio: eles eram escravos de seus instintos. Mesmo que reconheçam que uma situação é mortal, eles nunca fugiriam ou usariam táticas, apenas tentariam matar. Isso foi justo.
Afinal, essa espécie tinha tantos benefícios que poderia bater todas as entidades dentro do seu ranking com facilidade. Somente monstros como Draco e Eva poderiam revidar facilmente, assim como raças como dragões, fênix e outros. Dos 4 voivodeiros ao redor, Draco facilmente dividiu 2 deles, deixando Clarente para lidar com os outros 2. Afinal, era o sujeito que ansiava pelo combate, então ele deveria enfrentar seus inimigos de frente. Junto com isso, por estar em um novo corpo, tendo que começar do zero, ele teve que se aclimatar com suas habilidades atuais. Como um dragão vermelho, ele era uma raça de sua raça baseada no ataque, facilmente capaz de causar grandes danos. Bola de fogo, habilidade e efeito: atire uma bola de fogo em um alvo em um raio de 50 metros. Isso causa 15% de dano de fogo. Tempo de espera: 7 segundos. Flame pilar, habilidade e efeito: causa uma erupção de fogo em um determinado local que envolve uma área de 1 metro. Isso causa 45% de dano de fogo por segundo. Duração: 5 segundos. Tempo de espera: 5 minutos. Imolação, habilidade e efeito: coloque um alvo em um raio de 5 metros em chamas de dentro para fora. Isso causa 75% do dano de fogo. Duração: 3 segundos. Tempo de espera: 10 minutos. Origem divina, característica e efeito: possuindo a verdadeira aura divina, este animal de estimação de combate não enfrentará problemas de crescimento até chegar ao rank divino. Imunidade ao fogo, característica e efeito: imunidade total a todos os danos de fogo. Fogo do dragão, característica e efeito: 100% para todos os danos de fogo. Com essas habilidades, Clarente foi facilmente capaz de matar essas infelizes criaturas. Seu dano base de fogo como um Dragon Ling de rank 1 era maior do que um Pyromancer de rank 2. E então, foi reforçado pela característica passiva Fogo do Dragão, dobrando assim todo o seu dano de fogo. Ele tinha 3 habilidades que lhe permitiam exercer um poder mais concentrado, que eram a Bola de Fogo básica, o Pilar de Chamas e a Imolação. Atualmente, Clarente lançou um Pilar de Chamas sobre seus 2 inimigos, embora, infelizmente, tenha causado poucos danos. Afinal, Clarente não poderia se imbuir no éter. Isso era algo possuído apenas por equipamentos e objetos inanimados. Monstros do vazio em geral tinham 70% de defesa contra a magia, então a potência do fogo de Clarente foi bastante reduzida. Ele só poderia causar algo em torno de 2.500 de dano por bola de fogo e 7.500 por segundo com o Pilar de Chamas. Seus ataques físicos com suas garras não fizeram nada, já que os monstros do vazio eram totalmente imunes a qualquer ataque físico não imbuído de éter. Sem uma arma imbuída de éter, era quase impossível lutar contra esses monstros. Clarente era pequeno e rápido, então eles não podiam retaliar. Ele apenas voou em círculos ao redor deles enquanto os bombardeava. Ele poderia usar uma forma especial de ataque automático que era o sopro de chamas característico dos dragões vermelhos. Não lhe custou nada dispará-lo e ele poderia mantê-lo funcionando por dias, apenas que seu dano era limitado a 200 por segundo. Claro, isso por si só já era tirânico, já que Clarente poderia derrotar um monstro do Captain Rank em 500 segundos. Qualquer jogador venderia sua mãe se conseguisse eliminar tal ser em basicamente 8 mais minutos. Naturalmente, o dito monstro do Capitão Rank teria que ser amarrado para que Clarente cozinhasse bem o sujeito com o tempo, e tal situação era improvável. Como tal, sua utilidade era complementar seu estilo de luta enquanto suas habilidades estavam em espera. Mas uma coisa que era tirânica sobre animais de estimação de combate em vez de montarias de combate era que eles tinham habilidades drasticamente melhores. Apenas a primeira habilidade de Clarente poderia ser descrita como mediana. A Pilar Flamejante e a Imolação, por outro lado, estavam quase ao nível de serem dominadas. Com esses 2, Clarente poderia infligir sérios danos a qualquer inimigo, embora não se preocupasse em desperdiçar a Imolação em meros forragens do vazio. O próprio Draco estava tendo uma brisa contra o monstro do vazio. Ele fez golpes rápidos contra ele com suas garras horríveis que diminuiria muito a durabilidade de qualquer item. Ele facilmente se esquivou deles enquanto se movia com o vento. Com seu vazio de perfeição ativo, seria impossível acertar Draco a menos que alguém possuísse velocidade muito acima do que sua mente poderia processar.
Draco evitou outro golpe e trouxe a perna para trás antes de chutar o monstro do vazio no estômago com sua perna imbuída de gravidade. Ele gritou de dor e ficou flácido por um segundo para se orientar. Quer alguém fosse um monstro etéreo do vazio ou um humanoide, um golpe no estômago deixaria você sem fôlego por um segundo. Draco balançou a cabeça e derrubou o Fragarashi Dragorugio no pescoço do monstro do vazio sequencialmente. Menos 17.000. Menos 19.000. Menos 16.500. Em pouco tempo, o monstro do vazio enfraquecido foi despachado. Draco se virou para ver que Clarente havia terminado. Levou apenas alguns segundos para despachar esses fracos. Draco recebeu 98% de experiência desta vez, o que o fez acenar com a cabeça. Na verdade, matar monstros especialistas do vazio era muito melhor do que matar monstros especialistas reais. A experiência foi superior em quase 100%. Sem mencionar que Draco estava agora no nível 36, já que ganhou um nível com isso. Ele alocou seus 3 pontos em força. Depois de limpar este lote, ele seguiu em frente. Enquanto ele abria caminho através das planícies arruinadas de Derion, Draco acumulava continuamente quantidades horríveis de experiência que lhe permitia congelar em si mesmo. Não só isso, mas ele abusou da primeira passiva da Chave do Abismo, que lhe permitiu converter energia abissal de monstros do vazio mortos em cristais de éter. Um Voidfoder tornou-se um cristal de éter de baixo grau, enquanto os monstros do vazio se tornaram 5 cristais de baixo grau. Com a quantidade que Draco matou nas 6 horas seguintes, ele conseguiu cerca de 100 cristais de baixa qualidade. Ao mesmo tempo, ele alcançou o nível 40. Ele agora colocou os 12 pontos extras que obteve em inteligência, a fim de aumentar seu dano mágico. Afinal, ficou muito atrás de seu dano físico. Logo, Draco se encontrou com 2 Void Killers e teve que ficar um pouco mais sério. Nome: Void Killer, monstro de sargento nível 42 HP, 1.500.000 1.500.000 independentemente da ofensa ou não, qualquer monstro com mais de 1 milhão de HP era difícil de lidar. Porque com um conjunto de HP tão alto, isso geralmente significava que sua defesa também era alta. Afinal, HP foi decidida pela estatística de resistência. A resistência também decidia sua defesa, então era natural que os ataques de Draco causassem menos danos aqui do que antes. Até mesmo seu golpe gravitacional causou apenas 2.000 de dano ao Void Killer. Felizmente, seu conjunto Dragorugio foi reequilibrado, concedendo-lhe muitas habilidades imensamente úteis nas quais confiar. Como tal, Draco foi capaz de lutar com o Void Killer em uma luta intensa por 5 minutos antes de finalmente conseguir derrotá-lo. Ele teve que usar uma mistura de magia subjetiva, controle, suas habilidades com espada, habilidades de equipamento e habilidades de combate para conseguir isso. Isso poderia ser descrito como 30% de sua potência máxima e ainda demorou 5 minutos inteiros. Parecia que solar esse sargento rank Void Killers não era um passeio no parque. Ele ainda teve a ajuda de Clarente, que também era um poderoso causador de danos e ainda. No entanto, a experiência foi realmente boa. Draco ganhou 235% de experiência com eles, levando-o ao nível 45. Ao longo da caçada da última hora, ele subiu muitos níveis com facilidade. No entanto, ele matou apenas cerca de 0,1% do total de monstros do vazio aqui. Como ele não queria alertar os destruidores do vazio muito rapidamente, ele não ousou usar seus ataques na zona de área. Não se deve esquecer que na missão de emergência, Draco e Eva juntos quase foram mortos pelos destruidores do vazio. Se não fosse por sua pureza de 99% de linhagem e pela passiva de Clarente que aumentaram suas técnicas dracônicas por um fator de 5, ele não teria sido capaz de se salvar com o Orbe da Destruição. Draco estava agora lutando contra um grupo de 100 Voidfoders e 20 Void Monsters. Ele imediatamente usou suas habilidades do conjunto Dragorugio para limpar. Chama preta. Mãos rápidas. Pernas rápidas. Rugido do dragão negro. Guild Wars capítulo 260. Tempo de moagem 3 Dragorugio. Espada de uma mão. Ótimo. Infundido. Classificação. Épico. Evoluível. Durabilidade. 500.000 efeitos. Passivo 1. Aura destrutiva. Essa espada distribui 10% de energia de destruição a cada ataque. Ativo 1. Chama negra.
Cubra a lâmina com uma chama negra que é uma mistura de energia de destruição e energia de fogo por 30 segundos. Tempo de espera, 10 minutos. Dragorugio, protetores de braço, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível. Efeitos, passivo 1, aumento de velocidade, a velocidade de ataque é aumentada em 20%. Ativo 1, mãos rápidas, aumenta drasticamente a velocidade de ataque em 100% por 10 segundos. Tempo de espera, 3 minutos. Dragorugio, joelheiras, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 500.000 classificação, épico, evoluível. Efeitos, passivo 1, aura de velocidade, a velocidade de movimento aumenta em 20%. Ativo 1, pernas rápidas, aumenta drasticamente a velocidade de movimento em 100% por 10 segundos. Tempo de espera, 3 minutos. Rugido do dragão negro, habilidade ativa, rank 1. Efeito, envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que aumenta em 500% o dano causado pelo usuário em uma distância de 160 km. Tempo de espera, 10 minutos. Com essas habilidades, Draco passou facilmente pelas fileiras de monstros. Cada golpe de sua lâmina acabou com a vida de um Voidfoder, e 6 golpes foram suficientes para acabar com um monstro do vazio. Com sua velocidade de movimento aumentada, bem como sua velocidade de ataque aumentada, Draco os despachou mais rápido do que eles poderiam chiar. Mesmo um aumento de 10% na velocidade, seja de movimento ou de ataque, foi extremamente significativo em um jogo como Boundless. Quanto mais um aumento de 100% para ambos. Foi ainda acoplado com suas estatísticas básicas e vários outros impulsos de habilidades passivas e técnicas de movimento que ele possuía. Depois de afastar a multidão, Draco os converteu também. Até agora, ele ganhou 150 cristais de éter de baixo grau adicionais e um de grau médio do Void Killer. Clarente voou e explorou ao redor. Ele descobriu muitos monstros do vazio agrupados em diferentes áreas e voltou para reportar a Draco. Draco conseguia ver através disso naturalmente com seus olhos de Kaelo, mas Clarente parecia gostar de seu novo trabalho, então Draco não se preocupou em destruir sua ilusão. Ele o deixou fazer o que quisesse. Desta vez, Clarente relatou quase 1000 Voidfoder com mais de 300 Void Monsters. Draco assentiu e decidiu ignorá-los por enquanto. Não que ele não pudesse lidar com eles, mas uma luta tão grande definitivamente causaria perturbação suficiente para alertar os companheiros destruidores do vazio. Se um grupo deles se unisse contra ele sem Eva ao seu lado, ele teria o mesmo destino que o nerd da escola que foi capturado por valentões. Ele seria espancado antes que mergulhassem sua cabeça no vaso sanitário. Draco tinha muitas opções sobre como desejava contornar esse grupo. Ele poderia usar o controle para desviar a luz e ficar invisível, mas os sons e cheiros de seu corpo ainda estariam lá. Ele também poderia usar a invisibilidade total da capa do Arauto, que estava a um nível acima da habilidade furtiva média. Seu cheiro, sons e forma ficariam completamente ocultos durante 1 hora. No entanto, a desvantagem foi que ele teve que permanecer parado enquanto fazia isso. Foi por isso que a habilidade teve duração de 1 hora. Mas um tempo de espera de 3 segundos. Seria ótimo se você fosse como Riveting Nietzsche e tivesse paciência para ficar no mesmo lugar até que seu alvo passasse, ou se você estivesse se escondendo de uma perseguição, busca. Realisticamente, quem procuraria por mais de 1 hora alguém no mesmo lugar? Ninguém tem tempo para isso. Havia também o passivo Ultimate Stealth que Draco havia desligado. Isso fez com que, independentemente de ser amigo ou inimigo, ninguém dentro de seu posto detectasse até que ele os tocasse. Seria suficiente aqui, mas foi limitado ao rank de especialista para monstros no rank 1. Em essência, se Draco visse um Void Killer enquanto ele estava passeando, o sujeito veria também. Destes 3, Ultimate Stealth ainda é o melhor. Draco concluiu. Foi uma pena que ele ter escolhido assimilar a raça Ultima Sunt em vez de mudá-la tenha enfraquecido a habilidade em comparação com a versão de King. King não só podia ligar e desligar o seu de boa vontade, como também decidir quem poderia ou não vê-lo. Por enquanto, Draco não tinha esse benefício. Ainda assim, não havia nenhum amistoso aqui, então ele ativou a habilidade. Ao fazer isso, Clarente parou com uma expressão chocada. Por um segundo, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Draco,
até sentir um tapinha em sua cabeça. Quando ele se virou, Clarence gritou como uma garotinha ao cair no chão. Draco riu quando percebeu que o sujeito estava assustado, para grande desgosto de Clarence. Logo, Draco passou calmamente pelo enorme grupo de monstros. Enquanto isso, Clarence entrou em seu inventário. Embora as coisas vivas geralmente não pudessem ser armazenadas lá, o sistema de animais de estimação de combate permitia isso quando alguém queria cancelar a convocação de seu animal de estimação de combate. O mesmo vale para as montarias, embora Rivet e Ignite não se importassem em deixar Lucia vagar pelo mundo em seu lazer, já que ela podia se mover na velocidade da luz. Depois que Draco cruzou este grupo, ele convocou Clarence novamente e eles continuaram a caça. Eles logo encontraram um grupo de 2 Void Killers espreitando. Draco e Clarence debateram um pouco antes de decidirem pegar um cada e ver o que poderiam fazer. Afinal, se eles realmente tivessem que sair, poderiam simplesmente sair da área. Draco brandiu suas lâminas enquanto caminhava rapidamente em direção ao seu Void Killer. No momento em que o monstro pôde vê-lo através do miasma, Draco estava quase chegando. Com um sorriso estranho, ele chutou o sujeito na garganta com um chute gravitacional, que foi suficiente para atordoá-lo por 1 ou 2 segundos. Se alguém soubesse como aplicar força de forma inteligente, os atordoamentos não precisariam vir de habilidades. Depois de toda a magia subjetiva que ele fez hoje, ele ficou com 73% de força de vontade. Mesmo quando ele usava seu estado de ser ou controle para se ajudar, isso não diminuía em nada seu consumo. O que isso fez foi deixá-lo sacar a descoberto. Em outras palavras, permitiu-lhe fazer um overclock temporário. Em essência, ele seria capaz de lidar com cargas maiores pelo mesmo preço relativo. Digamos que ele usasse o chute, pisão gravitacional, ele drenaria 10% da força de vontade por uso. Deve-se saber que se ele usasse sua pura vontade para lidar com isso, ele poderia drenar no máximo 2% antes de atingir seu limite e o feitiço falhar. Até lembrava aquele desenho antigo do marinheiro que comia espinafre para se fortalecer. Antes de comer o espinafre, sua força tinha um limite, mas depois que ele consumiu a guloseima saborosa, sua força máxima aumentou muito por um período de tempo. Felizmente, Draco levou apenas cerca de 1 hora para recuperar sua força de vontade de 0% se descansasse e meditasse. Certamente foi mais lento do que os magos que dependiam da regeneração de mana, mas ainda assim foi melhor para ele pessoalmente. Por assim dizer, Draco simplesmente usou Black Flame, Rapids e Rapilegs mais uma vez. Ele não queria arruinar o fluxo da batalha de Clarence, então ele não usou o rugido do dragão negro desta vez. Com cada golpe, ele causou quase 35.000 de dano, e isso ocorreu mesmo em áreas críticas. A habilidade Black Flame especialmente o tornou terrivelmente mais forte para seu rank. Foi sua única habilidade de baixo tempo de recarga que utilizou Destruction Energy com segurança. Quanto ao feixe Omega reequilibrado, ele estava relutante em usá-lo, embora não tivesse tempo de recarga e não causasse dano à sua pessoa. Não que ele estivesse preocupado que isso pudesse prejudicar a atmosfera, mas ele não podia simplesmente sair por aí jogando tudo no esquecimento. Sem falar que o feixe viajava tão devagar, como um velho no parque. Era extremamente fácil de evitar se ele não tivesse seu oponente ao alcance do braço. No entanto, Draco decidiu experimentar isso mais tarde. Por enquanto, ele estava duelando com este Void Killer em uma luta intensa. Draco usou sua magia subjetiva para cobrir sua espada em chamas depois que Black Flame acabou. Como sua espada Dragorujo tinha um dano de destruição extra padrão de 10%, ele sempre causava energia de destruição a cada golpe. Se ele estivesse lutando contra qualquer coisa que não fosse um monstro do vazio, eles certamente sentiriam os efeitos. Se fosse um jogador, o sujeito choraria porque sua durabilidade caía mais rápido do que a inteligência de uma criança brilhante depois de anos de educação padronizada. Como tal, sua produção de dano foi capaz de permanecer estável. Ele trocou alguns golpes com o Void Killer, pois estava um degrau acima dos meros monstros do vazio, mas não poderia causar muito dano, já que ele protegia todos os ataques com um escudo de mana rápido. Draco não sofreu nenhum dano mental quando eles foram destruídos. Mesmo quando ele tinha sua herança da Arcangel em 7%, ele quase não sentiu nada após o treinamento de Richmond, muito menos agora que ativou para 30%.
Do lado de Clarente, o sujeito estava passando por momentos difíceis. Ele não era como Draco, que conseguia usar técnicas facilmente. Infelizmente, não era como se Clarente não os conhecesse, mas sua posição atual simplesmente não lhe permitia utilizá-los. Ele não era mais um NPC, mas um animal de estimação de combate, então teve que lidar com os prós e os contras dessa mudança. Animais de estimação de combate, assim como montarias de combate, só podiam usar habilidades. A diferença era que os animais de estimação de combate ganhavam muito mais habilidades e características à medida que subiam de classificação em comparação com outros monstros. Assim, o arsenal de Clarente só cresceria daqui em diante. No entanto, um futuro abundante não ajudou o dragão vermelho no momento atual. Portanto, Clarente ativou a imolação no Void Killer, fazendo o Ivari se debater de dor enquanto suas entranhas queimavam. Isso causou dano intenso em comparação com suas outras habilidades, e ele não desistiu ao adicionar seu sopro de chamas. Como foi reduzido pela defesa mágica do monstro, ele causou apenas cerca de 60 de dano por segundo, o que não era muito. No entanto, foi melhor do que nada. Estava claro que Clarente poderia vencer, mas simplesmente demoraria muito para isso. Enquanto seu oponente ainda tinha 90% de HP sobrando, Draco, por outro lado, estava na metade de sua luta. Draco levou mais 4 minutos para terminar e ajudar Clarente. Assim, eles eliminaram o segundo assassino do Void mais rápido que o primeiro. Draco adquiriu 480% de experiência nesta curta batalha, que lhe permitiu que caísse sobre ele. Como tal, ele alcançou o nível 50, que era o nível máximo para o Rancon. Ele somou seus 15 novos pontos de destreza e resistência, com 5 na primeira e 10 na segunda. Ele tinha muito HP graças à sua linhagem e equipamento, mas um pouco mais não faria mal. Agora que ele atingiu o nível máximo de seu rank, Draco esticou o corpo e sorriu para Clarente. Quer causar alguns problemas antes de partirmos? Clarente se levantou com olhos brilhantes. Você poderia muito bem ter me dito que minha esposa de repente se tornou dócil. O que vamos fazer? Draco se divertiu com seu entusiasmo. Mostrou claramente que Clarente era como ele, Kyong e Richmond. Eram pessoas cuja pele era tão grossa que resistia facilmente às balas de borracha. Draco riu e viajou até os limites das planícies arruinadas de Derion com Clarente. Uma vez lá, a dupla compartilhou um olhar e acenou com a cabeça. Draco afastou Dragorugil e segurou Fragarashi. Ele ativou instantaneamente o poder de Lulin, a habilidade ativa de Fragarashi. Ativo 1, poder de Lulin. Balança a lâmina para baixo com força incomparável, causando 1000% de dano de espada em uma zona de área. Tempo de espera, 3 dias. Draco fez os movimentos familiares para a habilidade. Ele ergueu a lâmina como um herói de anime e floresceu grandiosamente. Ele até foi obrigado a gritar uma frase junto com isso. Pela luz. Quando a energia da espada colidiu com a terra, ela se espalhou por toda a zona do campo, atingindo todos os monstros do vazio dentro dela. Cada Voidfoder foi abatido e a maioria dos Void Monsters foram deixados à beira da morte. Os Void Killers ficaram relativamente despreocupados e os Void Destroyers simplesmente fizeram cócegas. Quando esses monstros correram em busca do culpado, não havia ninguém para ser encontrado. Guild Wars capítulo 261, classificação. Após seu retorno à cidade-estado de Vita, Draco entrou no Salão do Éter. Agora que estava no nível 50, ele estava pronto para o próximo passo, algo que ele esperava muito. Antes disso, porém, ele fez uma visita ao seu círculo íntimo e aos seus filhos. Os procedimentos de aumento de classificação podem demorar um pouco e, logo depois disso, ele estaria se encaminhando para uma missão única e muito longa. Se nenhuma variável ocorresse durante este para encurtar a duração, ele levaria, no mínimo, 14 dias para concluí-lo. Então, novamente, ele estava comparando com a Flora and Fauna Quest. Como tal, Draco decidiu sentar todos e conversar. A última vez que fui a uma missão única, conheci Roma, que consegui trazer aqui por sorte. Também passei algum tempo sendo sugado por elfos da floresta e ninfas, embora o primeiro fosse eu caindo em uma armadilha e o último fosse para uma missão. É altamente provável que algo assim aconteça novamente, embora eu não esteja realmente interessado em fazer isso. Afinal, Eva já colocou muito no meu prato com aqueles escravos. Draco terminou com um sorriso. Eu não me importo.
Se a irmã mais velha não permitisse que você se entregasse, eu não teria chance de existir e segurar Rosella. Roma respondeu enquanto sorria. Eu também não me importo. Sinta-se à vontade para trazer de volta mais mulheres notáveis do nosso nível. Nosso clã Morningstar precisa se expandir ainda mais. Zayn declarou sua opinião com um brilho ambicioso nos olhos. Bem, eu realmente não me importo muito. Contanto que você não goste mais deles do que de nós. Ikari disse a ele honestamente. Ela sempre foi a mais normal em relação a esse assunto, embora Eva tenha corrompido suficientemente ao longo do tempo. Quanto à própria Imperatriz, ela apenas acenou com indiferença. Eu confio em você. Draco assentiu. Verdade seja dita, ele não precisava contar isso a Eva, pois o vínculo deles era algo que transcendia seus corpos físicos. No entanto, por uma questão de formalidade, ele teve que convidá-la para vir aqui quando informou seu círculo íntimo sobre esta situação. Ele se levantou e deu um beijo em todos eles. Devo voltar em no máximo uma semana. Deixo tudo em suas mãos competentes. Depois disso, ele piscou para o portal Center. Quando os atendentes viram seu líder, fossem eles servos ou membros da tribo Nursal, seus olhos brilharam de felicidade. Após trocar cumprimentos com seu povo, Draco levou o portal Center para Cario City. Uma vez lá, ele caminhou pelas ruas familiares, indo em direção ao Guildhall. Ao chegar ao moderno arranha-céu que existia no mundo medieval, ele entrou e viu sua recepcionista sentada ali, jogando paciência em seu PC, como sempre. Draco acenou para ela se afastar e pegou o elevador para a sala de treinamento, que ele quase não visitava desde que foi construída. No entanto, muitos jogadores do Umbra usaram com fervor porque era gratuito e muito poderoso. É isso mesmo, os procedimentos de Hankou para as aulas foram realizados nas salas de treinamento. A classificação do centro de treinamento decidia o preço do Hankou, bem como a qualidade dele. Draco entrou no que era essencialmente um salão de treinamento Rank 7 e viu uma tela de menu aparecer diante dele. Nele ele viu muitas opções que poderia selecionar, e havia promoção de classificação listada ali. Uma coisa interessante a lembrar é que o Training Hall veio na atualização 1. Então, se alguém quisesse subir de rank antes disso, como diabos eles deveriam fazer isso? Bem, a resposta foi: eles não eram. E, agora é óbvio porque a IA continuamente o assediou indiretamente para manter seu nível com a base de jogadores. Como poderia a IA jovem e imatura ter previsto que encontraria seu pior inimigo, um reencarnador, naquela época? Como tal, ele teve que colocar tantos itens de crescimento em sua cabeça para sufocar seu crescimento de espa até que a atualização chegasse. Desde então, não fez nada drástico com ele além de reequilibrar seus itens. Afinal de contas, ele dava itens que eram tão lucrativos quando subiam de posto que desafiariam o céu, tudo para tentar o sujeito abrir mão de sua experiência arduamente conquistada. Quando se pensa assim, muitas coisas que ocorreram no passado faziam sentido, embora algumas ainda parecessem conflitantes. Quanto a Draco, ele optou por entrar na tela de promoção de classificação. Aqui, ele esperava ver um cardápio com poucas opções, das quais seriam apresentadas diversas dificuldades. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que várias novas telas apareceram diante dele. Anúncio do sistema para o jogador analisando a alocação de estatísticas do jogador. Anúncio do sistema para o jogador analisando as habilidades dos jogadores. Anúncio do sistema para o jogador analisando o físico do jogador. Anúncio do sistema para o jogador analisando o equipamento do jogador. Anúncio do sistema para o jogador analisando as técnicas dos jogadores. Anúncio do sistema para o jogador analisando caminhos de classe de jogadores. Anúncio do sistema para o jogador análise do jogador concluída. Novas opções disponíveis. Mostrar. Sem número Draco ficou totalmente surpreso. Durante as 5 vezes em que subiu de classificação na linha do tempo anterior, ele nunca havia encontrado nada parecido com isso. Por outro lado, todos os centros de treinamento acessíveis no mundo estavam limitados ao Rank 4 porque eram edifícios públicos. Essa foi a principal diferença que Draco conseguiu identificar entre esta vida e a última. Então definitivamente tinha que ser o posto do centro de treinamento. Na verdade, um edifício de Rank 7, não importa de que tipo fosse, rendeu 200% de benefícios. Draco escolheu sim. Após um pequeno atraso de alguns segundos, uma nova tela apareceu diante dele.
Surpreendentemente, porém, havia apenas duas opções. O primeiro foi Hankook, que foi o que ele sempre escolheu na linha do tempo anterior. Ou talvez fosse melhor descrevê-la como a única escolha real que ele tinha. O segundo foi Klazup. Não havia descrição aqui, mas o coração de Draco começou a bater. Deixando de lado sua vida como reencarnador em Boundless, seus primeiros anos também foram repletos de jogos. Ele até tinha um modelo de computador mais antigo em seu antigo apartamento, com o qual costumava jogar jogos de RPG mais antigos. Ele gostava bastante do gênero JRPG, então entendia muito bem o termo Klazup. Assim, quando ele clicou, sua mente ficou suficientemente impressionada ao ver todas as opções apresentadas a ele. Paragon of Destruction, classe classificação, divino chance de sucesso, 0,0000% preço, 10 milhões de platina por tentativa Dragão Rei, classe classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço, 1 milhão de platina Devil Lord, classe classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço, 1 milhão de platina Imperador Demônio, classe classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço, 1 milhão de platina por tentativa Magus, classe classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço, 1 milhão de platina por tentativa Atirador, classe classificação, épico chance de sucesso, 1% preço, 100 mil platina por tentativa Mestre Espadachim, classe classificação, épico chance de sucesso, 1% preço, 100 mil platina por tentativa Bruxo Místico, classe classificação, épico chance de sucesso, 1% preço, 100 mil platina por tentativa Cavaleiro Dragão, classe classificação, épico chance de sucesso, 1% preço, 100 mil platina por tentativa Devil Enforcer, classe classificação, épico chance de sucesso, 1% preço, 100 mil platina por tentativa de Demon Slayer, classe classificação, épico chance de sucesso, 1% preço, 100 mil platina por tentativa Avenger Prime, classe classificação, semi-épico chance de sucesso, 10% preço, 10 mil platina por tentativa Vingador, rank 2, classe classificação, raro chance de sucesso, 70% preço, grátis. Draco estudou suas opções silenciosamente, imaginando se estava vendo coisas. O sistema analisou tudo sobre ele, todas as suas acumulações que ele fez no rank 1, antes de apresentar esta lista. Era exatamente o que Draco esperava que fosse, uma função separada para um jogador com uma determinada classe atualizá-la com base na própria classe. O que ele não esperava era que sua linhagem e outras habilidades também fossem levadas em consideração. Draco verificou os detalhes de cada uma das aulas e quase gritou. A classe Paragon of Destruction aparentemente surgiu devido aos olhos de Kaelo. Era uma classe de nível divino onde as estatísticas iniciais totalizariam 500 pontos. É preciso saber que mesmo Sublime com a turma do Senescal teve um total de 170. A classe Dragon King teve um total de 250 pontos, sendo a segunda melhor classe do lote. Suas habilidades também desafiavam o céu. Mas nem de longe o Paragon of Destruction. Embora Draco normalmente tivesse salivado ao ver tal coisa, ela simplesmente não poderia ser comparada ao seu antecessor. Foi como ver um belo BMW depois de um Rolls Royce. A classe Devil Lord ofereceu um total de 200 pontos, assim como a classe Demon Emperor. O primeiro deu-lhe acesso a habilidades mentais extremamente intensas e ilusões que poderiam cobrir cidades inteiras, enquanto o último lhe deu habilidades físicas tirânicas que lhe permitiriam agarrar um gigante pela perna e jogá-lo de um lado para o outro. A classe Mago foi uma surpresa, que surgiu devido à sua magia subjetiva e ao título de Deus Mago. A turma teve um total de 180 pontos, com foco claro em inteligência e espírito. O estilo da aula era tirânico. Draco poderia aprender qualquer feitiço objetivo e lançá-lo sem recarga. Então, enquanto ele tivesse mana, ele poderia enviar infinitas bolas de fogo sem ter que usar a teoria de causa e efeito e outras coisas. A classe Marksman nasceu de suas técnicas de tiro com arco e de sua habilidade passiva de arqueiro onipotente que ele obteve do deus elfo. Isso permitiu que ele empunhasse arco e flecha com mais eficiência. Em essência, ele poderia usar qualquer arco com qualquer flecha, nunca ficaria sem resistência e suas flechas nunca errariam.
O total de pontos de estatísticas era igual a 120. A classe Swordmaster era mais previsível. Nasceu de suas habilidades e técnicas com a espada e era exatamente como a classe Marksman. Ele poderia usar qualquer espada, nunca ficar sem resistência, e isso veio com um aumento de velocidade insano. Ele também tinha um total de 120 pontos de estatísticas. Em seguida veio o místico Alok, que, surpreendentemente, veio das habilidades que ele obteve de Home e de seu vínculo espiritual. Ele se tornaria essencialmente um cigano masculino, capaz de lançar habilidades extremamente bizarras e destrutivas que exigiam longos encantamentos. No entanto, se ele usasse apenas uma habilidade, havia 90% de chance de que todos os seus inimigos morressem. O total de pontos de estatísticas aqui também foi de 120. A classe Dragon Knight parecia ser uma versão diluída da classe Dragon King, mas ainda era poderosa. Mais importante ainda, ele poderia se transformar temporariamente em um dragão com uma das habilidades. Draco percebeu que esta era provavelmente a classe que o Cavaleiro das Trevas possuía. Tinha um total de 120 pontos de estatísticas, o que também pode ser o motivo pelo qual o Cavaleiro das Trevas tinha mais de 10 vezes o HP de um jogador médio. As classes Devil Enforcer e Demon Slayer também eram versões diluídas do Devil Lord e do Demon Emperor, respectivamente. Porém, suas habilidades ainda eram bastante potentes, mas não eram capazes de devastar uma cidade inteira de uma só vez. Seu total de pontos de estatísticas era igual a 120. Por fim, havia a classe Avenger Prime Samia Piken, que tinha 60 pontos de estatísticas no total. Isso parecia uma ninharia em comparação com os outros que tinham pontos de estatísticas acima de 100, mas ainda assim era muito bom. Deve-se saber que os pontos de estatísticas que um jogador ganharia normalmente no nível 10 seriam 57 no total. Então, havia 3 extras que o tornaram muito melhor que os outros. Foi ainda melhor do que a classe Semi-Epic Sword Scientist de Slim Fati, que só lhe deu a mesma quantia, já que ela não era ideal. Melhor ainda, Draco finalmente conseguiu ver as habilidades dos Vingadores que estavam na classificação rara, e elas eram magníficas. Se qualquer um desses passivos aparecesse em uma arma, eles não seriam mais fracos do que seus itens semi-lendários criados. Depois de analisar tudo isso, Draco respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir, enquanto olhava para a classe Paragon of Destruction. Mesmo que a chance fosse pequena, ele ainda tinha que tentar. Afinal, quem sabia se ele não conseguiria realmente ter sucesso? Se o fizesse, ele se tornaria incomparável sob o céu. Como tal, Draco escolheu começar sem qualquer hesitação e foi levado para um mundo de escuridão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.